Tipos de transtornos de ansiedade. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Psi Bárbara Fialho. É um prazer ter você aqui no meu canal. Então, vamos falar sobre ansiedade. Primeiro tipo de transtorno de ansiedade é a ansiedade de separação, tá? Esse tipo de transtorno é mais comum em crianças, mas também pode acontecer em adultos. Já atendi vários casos de adultos que têm transtorno de ansiedade de separação. Nesse caso, há um medo excessivo, uma preocupação excessiva em relação ao afastamento de figuras de apego. Então, pode haver pesadelos por causa disso. O indivíduo, a criança, ele tem muito medo só de imaginar não ficar perto ou perder a pessoa que ele tem, que ele ama, entende? Então, esses pesadelos geralmente estão relacionados a isso. São pesadelos em que a pessoa morre, a pessoa some, não volta mais. Esse é o transtorno de ansiedade de separação, basicamente, tá? Claro que eu vou fazer um resumo porque são vários transtornos. Segundo, é o mutismo seletivo. Aqui realmente é mais comum ainda em crianças. O mutismo seletivo é diferente, por exemplo, de uma criança que ela não consegue falar em qualquer ambiente, tá? Não. Quando estamos falando de mutismo seletivo, falamos de crianças que, fora do contexto de casa ou de pessoas muito próximas, ela não consegue verbalizar, ela não consegue falar. Mas dentro de casa ou com pessoas ali do seu convívio que lhe passam confiança, que ela já está acostumada, ela fala normalmente. Então, não é um transtorno da fala, é um transtorno de ansiedade em que a pessoa, a criança, ela só fala em situações específicas em que ela se sente muito segura. Então, ela não vai falar na escola, ela não vai falar com estranhos, mas ela fala dentro de casa, tá? Terceiro é a fobia específica. A ansiedade só é desencadeada diante de objetos fóbicos, por exemplo, cobra, aranha, palhaço, tá? Eu sei que quem tem fobia específica vai ter muita dificuldade de ver esse vídeo aqui, porque mesmo esses animais que eu coloquei com a carinha mais fofinha, mesmo esses animais geram um pavor significativo. Na fobia específica também a gente vai ter, por exemplo, medo de agulhas e ferimentos, pessoas que desmaiam quando vai tomar injeção. Então, é a fobia específica. A ansiedade e o medo estão relacionados a objetos, figuras específicas. Fora desse contexto, não sente ansiedade, não sente medo. Terceiro, o quarto, o transtorno de ansiedade social. Não é antissocial, tá? Antissocial é um transtorno de personalidade, certo? Também a gente não está falando de timidez, estamos falando de um transtorno em que a pessoa ela sente muita ansiedade em situações em que ela imagina ou que realmente vai acontecer, que ela vai estar sendo ali avaliada. Então, isso gera muita ansiedade, comer em público, paquerar, falar com pessoas que ela não tem intimidade. Tudo isso gera muito sofrimento para o indivíduo que tem a ansiedade social, ok? O quinto é a agorafobia. A agorafobia geralmente vai acontecer muito com pânico. Está relacionada a medo de passar mal em situações específicas, como, por exemplo, cinema, ambientes fechados, né? Ônibus, medo de viajar sozinho de ônibus, de passar dentro de um túnel. Então, todos esses medos e muitos outros, ficar em um estacionamento, né, um ambiente muito espaçoso, permanecer em filas, todas essas situações geram um medo significativo no indivíduo que tem agorafobia. Só que esse medo está relacionado com o medo de passar mal e não ter socorro, entende? Então, a cognição associada à agorafobia é mais relacionada a isso. Vou passar mal, vou morrer, não vou ter que me socorra, certo?
No caso do transtorno de pânico, a gente tem todos aqueles sintomas assustadores, taquicardia, sudorese, em uma fração de tempo muito curta. Então, são ataques de pânico recorrentes, vão ocorrer ataques de pânico recorrentes, no caso do transtorno de pânico, tá? E existe dentro desse transtorno alguns sintomas cognitivos, como, por exemplo, medo de morrer, medo de enlouquecer, são sintomas comuns do transtorno de pânico. E isso associado com a agorafobia é devastador. A pessoa começa a parar de sair de casa, ela vai desistindo de fazer atividades que ela gostava de fazer e realmente vai ficando enclausurada. Às vezes, muitas vezes, inclusive dentro de casa, o medo é excessivo também. E vamos agora para o sétimo. Antes de ir para o sétimo, eu vou pedir para você deixar seu like nesse vídeo. Eu sei que eu estou te ajudando, é um conhecimento baseado em evidência científica, eu fiz com muito carinho. Então, eu vou pedir para você retribuir deixando seu like, se inscrevendo no canal, deixando um comentário, compartilhando. Essa é a forma que você tem de retribuir e fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, é um conteúdo sério e pode ajudar mais pessoas, tá bom? O sétimo é a ansiedade generalizada, que a gente vê esse emaranhado de fios, então é exatamente isso. Um pensamento que se liga ao outro, uma preocupação que se liga a outra, mas tem a ver com diversos domínios da vida. Então, não é uma preocupação, por exemplo, de passar mal especificamente. Não, é uma preocupação de passar mal, é uma preocupação com a saúde física, é uma preocupação com o familiar, é uma preocupação com a conta que tem que ser paga. Então, a ansiedade, ela é generalizada. Então, ela passa por diversos domínios da vida e há uma dificuldade muito significativa de controlar essa ansiedade, essa preocupação. Ah, deixa eu te falar, aqui na descrição desse vídeo tem o link para o meu treinamento Adeus Ansiedade. Se você precisa lidar com a sua ansiedade, dá uma olhadinha lá, tá um treinamento completíssimo. Eu falo de maneira mais aprofundada sobre todos esses transtornos e também ensino você a identificar seus pensamentos, modificar seus pensamentos, é uma mudança completa na sua saúde mental, tá? Você vai vencer, você vai superar a ansiedade. Dá uma olhadinha no treinamento que tá muito, muito legal. Oitavo é o transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre benzodiazepínicos, são remédios, medicamentos para a ansiedade que trazem muitos problemas para a vida do ser humano. Eu vou deixar ele linkado aqui também. Vão existir pessoas que têm a ansiedade que é desencadeada por causa de uma substância. No caso, o benzodiazepínico pode fazer isso, a cafeína pode fazer isso, certo? Então, precisa ter atenção que existe também esse tipo de ansiedade. A pessoa, ela não tem exatamente uma predisposição genética, não tem um familiar que tenha ansiedade, mas por causa do uso, do abuso de algumas substâncias que têm este poder, ela acaba ali desencadeando mesmo um transtorno de ansiedade induzido por substância medicamento. E o último é o transtorno de ansiedade devido a outra condição médica. Então, prolapso da válvula mitral, asma, são condições médicas que podem desencadear transtornos de ansiedade, especialmente o pânico, tá? Porque tem a ver com a falta de ar, tem a ver com a dificuldade de respirar, e aí vem o medo de morrer, as cognições associadas a essa condição são pioradas à medida que ele se vê em uma condição mesmo ali que pode passar mal, em que pode morrer, essas ideias vão aflorando cada vez mais. Então, esse foi o conteúdo de hoje, espero que tenha feito muito sentido para você. Sou a Psi Bárbara Fialho e o meu objetivo aqui é te ajudar a vencer a ansiedade, a mudar completamente a sua relação com a sua saúde mental. Então é isso, dá uma olhada no canal que tem muita coisa boa aqui também, tá bom? Se cuide!